Bora trabalhar? Olha só, crise dos refugiados. Só lembrando, viu, pai? Falar de refugiado, quem toma conta deste setor na ONU é, ó, olha aí para baixo, Acnu, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Refugiado, queira ou não, é uma migração forçada. Mas para ser considerado refugiado perante a Acnu, você tem que estar saindo do seu país por conta de guerra, perseguições políticas e por questões étnicas. Você pode ser considerado um refugiado especial, saindo por qualquer outro motivo, mas se tiver um acordo entre os governos de onde o cara sai para onde o cara vai, como existiu aqui com os haitianos, tá certo? No Brasil. Lá não foi guerra, não foi questão política, não foi questão étnica. Lá foi questão o quê, Bart? Questão natural. Vamos trabalhar? Falou em refugiado, a gente pensa logo aqui na América do Sul, Venezuela, e no contexto geral a gente pensa na Síria, tá certo? A gente pensa na Síria. Mas vamos nessa aqui, vamos entender. Olha só, nessa primeira imagem, você está vendo aí o total de refugiados sírios. Gente, um dado da Acnu. Até setembro de 2015, mais de 4 milhões de refugiados sírios. Pessoas saindo da Síria e indo para outros lugares do mundo. Peço muita atenção no gráfico. Observe que a maior parte, a esmagadora maioria, Turquia, Líbano, Jordânia. Tá certo? Ô Bart, por que esses países eles são ricos? Não. Na verdade, refugiado não pensa em ir porque o país tal é rico. Ele vai porque é o país mais próximo. E no caso da Turquia, a maior parte da população da Síria mora nessa região ali do noroeste, fazendo com que muitos prefiram ir para Turquia. Turquia, Líbano e Jordânia são os 3 países que mais receberam refugiados oriundos da Síria. Lembre-se um detalhe mega importante. Além da Síria, Bart, me diga aí mais 2 países que saem bastante refugiados. O Sudão, no continente africano, e o Afeganistão, ali na Ásia também. São países com grande destaque, sem esquecer hoje a questão da Venezuela. Agora, para a gente falar dos refugiados da Síria, a gente tem que se ligar primeiro neste mapinha aí. Este mapinha está mostrando para você o que ficou conhecido, tá certo, como Primavera Árabe. A Primavera Árabe teve início na Tunísia em dezembro de 2010. Ô, Bart, me lembre aí o que foi a Primavera Árabe, que relação tem lá com a Síria. Veja só, a Primavera Árabe foi um levante popular contra governos ditatoriais. Essa Primavera Árabe teve algo inovador. Esse levante popular não teve aquelas reuniões formais, foi tudo feito na época pelo Facebook. Então, através das redes virtuais, tá certo? Das redes sociais, foi possível deflagrar um levante, uma revolta popular contra governos ditatoriais. Se você parar para observar a legenda, você vai ver que não foi tão bem sucedida, infelizmente. E é importante que você saiba que ela teve início na Tunísia. Ó, Bart, mas daí a chegar na Síria, qual é o esquema? Você tem que saber que o governo de Bashar al-Assad, tá certo? Só desse Bashar já tem 20 anos. Então ele está no governo desde 2000. É uma ditadura. Mas, Bart, por que a população não se revoltava, tá certo? Antes, a Síria ficou conhecida como a Suíça do Oriente Médio. Existia um padrão econômico muito bom na Síria. Só que nesse período da Primavera Árabe, tá certo? Um braço da Al-Qaeda aparece na Síria. Esse braço da Al-Qaeda, uma dissidência da Al-Qaeda, lembra de Al-Qaeda? Osama Bin Laden, grupo jihadista, ou seja,
extremista. Então, sai um braço da Al-Qaeda chamado EI, Estado Islâmico, também chamado de ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, e começa a querer derrubar o governo de Bashar, tá certo? Para poder montar um califado. Ô Bart, o que é um califado? Onde o líder religioso é também o líder político. Então, ele aproveita que existiam grupos rebeldes que estavam querendo levar a Primavera Árabe para a Síria, tá certo? Porque são contra os governos ditatoriais. Aproveita esse redemoinho de situações na Síria e vai implantar lá o grupo jihadista chamado Estado Islâmico. E essa confusão toda na Síria, Estado Islâmico de um lado, governo ditatorial do outro, grupo rebelde, fez com que milhões de pessoas saíssem da Síria, como nós vimos, até 2015, você viu lá mais de 4 milhões, fala-se em torno de 6, 7 milhões de refugiados sírios. Ô Bart, o Estado Islâmico começou a ganhar destaque na Síria? Sim, tá certo? Então, ele consegue ganhar um destaque muito grande e toma conta de territórios imensos, não só na Síria, como também no Iraque. E ele fica conhecido por seus atos extremamente cruéis. E ele vai tomar principalmente a região de Alepo, uma das regiões mais ricas, tá certo? Então o Estado fica fragilizado, Bashar al-Assad fica fragilizado e a população começa a sair por conta da guerra que existia. Lá no caso da Síria, a galera saía por guerra, por perseguições étnicas por conta do Estado Islâmico, tá certo? E por perseguições políticas por conta do governo de Bashar. Então, tudo que fala, toda a panela de pressão ali relacionada a refugiados tinha na Síria, tá certo? Esse Estado Islâmico, como a gente coloca aí, ó, ele vai ganhando territórios. A maior parte desse território, o grosso do Estado Islâmico foi até 2015. Observe no mapa, na evolução dos mapas, que de 2016, 2017 e fevereiro do ano passado, praticamente não tinha mais Estado Islâmico. Não erre se cair isso na sua prova. O governo sírio derrotou o Estado Islâmico. Ô Bart, então significa dizer que o governo da Síria venceu o Estado Islâmico e o Estado Islâmico não existe mais, verdade ou falso? Falso. O Estado Islâmico existe, mas ele foi derrotado na Síria. Graças ao apoio de quem, Bart? Ao apoio do governo da Rússia e do governo do Irã, inimigo mortal dos Estados Unidos, inimigo dentro do Oriente Médio, da Arábia Saudita. Tá certo? Então, quando o governo russo e o governo do Irã dá apoio ao governo sírio, ele ganha corpo e consegue derrotar o Estado Islâmico. Hoje, existe uma calmaria no país. Praticamente não tem mais saída de refugiados, mas foi muito forte essa saída, tá certo? Entre 2011 até 2015 foi muito forte, foi diminuindo gradativamente e hoje está praticamente, não vou dizer praticamente zero, mas está muito menor do que já aconteceu. Para você ter uma ideia, chegava a sair por dia entre 15 a 20 mil sírios, indo em direção principalmente à Turquia, ao Líbano, como nós colocamos ali para vocês no slide anterior. É importante também frisar que os Estados Unidos e a Arábia Saudita apoiavam os grupos rebeldes. Por que, Bart? Porque eles queriam que a democracia reinasse. Hoje, boa parte dos grupos rebeldes já se aliaram com o governo de Bashar, por conta dessa tranquilidade que hoje existe. Só para vocês entenderem aí, manchete: derrota do Estado Islâmico é anunciada na Síria. Então, quando a Síria retoma Alepo, que é uma das principais áreas econômicas, quando o governo de Bashar consegue retomar Alepo, tá certo? Logo depois, o Estado Islâmico ele é derrotado. Beleza? E para a gente finalizar, é importante também falar da questão da Venezuela. Olha esse mapinha aí de dezembro de 2019, uma
previsão para dezembro de 2019 e como estava em dezembro de 2018. E essas previsões foram confirmadas. Para você ter uma ideia, mais de 3 milhões de venezuelanos deixaram seu país, segundo a Acnu, tá certo? Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A maior parte, olha para o mapa, pelo amor de Deus, a maior parte dessa galera vai em direção à Colômbia. Até dezembro de 2018, 1,5 milhão, projeção para 2019, que foi confirmada 2,2 milhões de venezuelanos na Colômbia. Tá certo? Por quê? Porque as cidades mais populosas da Venezuela são fronteiras com a Colômbia. No Brasil, 103 mil, com a previsão que foi confirmada, fala-se até um pouco mais de 200 mil venezuelanos aqui no Brasil. Agora, Bart, como é que se dá o problema na Venezuela? O menino Hugo Chávez, ele morre em 2013, assume o vice, que era Nicolás Maduro. Muita gente pensa que Nicolás Maduro tomou o poder. Não, ele era vice de Hugo Chávez. Quando ele assume, pouco tempo depois tem eleição. Ele ganha apertado a eleição. Só que o que é que vai acontecer por desacerto de Nicolás Maduro? Por desacerto dele, vai existir uma grande queda no preço do petróleo em 2015. Essa queda provocada pela opção norte-americana de trabalhar com gás de xisto. Lembre-se que a Venezuela vive principalmente da venda do petróleo. Então, o PIB venezuelano caiu drasticamente. O PIB venezuelano caiu drasticamente. E muitos benefícios sociais foram cortados por Nicolás Maduro. O que é que vai acontecer? Vai ter uma eleição em 2015 e a resposta da população é colocar a maior parte do Congresso, deputados federais, senadores, que são considerados de direita, tá certo? E pelo fato de colocar pessoas que são contra as pessoas são contra a forma de governo de Nicolás Maduro, ele começa a se rebelar contra essa população e a perseguir não só o civil, como também aquele deputado, aquele senador que é contra o seu governo. E aí inicia uma crise política. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. O início da crise da Venezuela foi econômica. Por uma crise econômica, não era possível sair e ser considerado refugiado. Mas logo depois teve uma crise política, perseguição política feita por Nicolás Maduro. E a partir da crise política veio a crise o quê? Humanitária. Bart, observe isso aqui, importantíssimo você perceber. Olha a queda do PIB a partir do momento de 2013, quando Nicolás Maduro assume, e tem a queda no preço do petróleo. Chegou a ter um pico de mais de 75 bilhões, tá certo, de dólares, e quando ele assume, cai para menos da metade, o que resultou numa inflação absurda de 1.350.000%, tá certo? Moeda absurdamente desvalorizada. Então, isso tudo vai fazer com que a população se revolte com Nicolás Maduro. E grande parte, não pode esquecer, desses venezuelanos que vêm para o Brasil, entra por Roraima, pela cidade de Pacaraima. Professor, então, quando você disse mais cedo que quase 200 mil venezuelanos entraram, o Brasil deu 200 mil títulos de refugiados para os venezuelanos. Não. Por que, Bart? Não. Porque nem todos efetivamente são refugiados. Considerados refugiados, nós temos cerca de 18 mil venezuelanos. Tá certo? Porque muitos saíram meramente por questões econômicas e não são considerados refugiados. Hoje existe um confronto entre quem apoia Nicolás Maduro e quem apoia o presidente interino, que é, na verdade, o chefe do Congresso, que é Juan Guaidó. Você observa que Estados Unidos e Brasil aqui está apoiando Juan Guaidó, que é contra Nicolás Maduro, considerado comunista por muitos. Quem é que apoia?
A Bolívia apoia Nicolás Maduro, o México, Cuba apoia Nicolás Maduro, obviamente, se você observar ali, Rússia e China também. Então, existe uma pequena guerra fria ali e vários países sul-americanos estão se prejudicando. O Brasil, no momento de ápice da crise, nunca fechou a fronteira. Quem fechou a fronteira foi o próprio governo venezuelano para que a ONU não decretasse a crise humanitária e pudesse, enfim, tomar o poder, tirar o poder de Nicolás Maduro, que fez uma última eleição fraudulenta. Hoje as fronteiras estão fechadas, mas em comum acordo por conta do Covid-19. Tá certo? Forte abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, que Deus é bom.